O tabuleiro está posto, as peças se movem. Hoje nós vamos ver um ambiente de guerra entre a luz e as sombras, porque um grupo de guardiões espirituais montou uma armadilha no astral inferior para capturar uma quadrilha de malfeitores espirituais, escravos do Maioral Adolphus. Hoje vamos ter a oportunidade de ver de perto como ocorrem as guerras no astral. Vamos conhecer equipamentos de realidade aumentada e vestes especiais das Caravanas da Luz para tirarem vantagens nos confrontos. Sejam muito bem-vindos, está começando mais um episódio da série A Guerra Astral, que tu pode ver qualquer episódio de forma aleatória, porque todos trazem muito conhecimento. Vamos continuar então, que chegou a hora do ataque à Casa Espírita, onde já se viu a Casa Espírita retirando adeptos das trevas, das hostes do Maioral das Trevas, Adolphus. Ele teve que tomar uma medida drástica, convidou o Mago Negro para auxiliá-lo, e eles estão se preparando para ir desferir um grandioso ataque à Casa Espírita Luz e Sabedoria. Veja só, Adolphus passou vários dias acompanhando a movimentação daquela Casa Espírita. Estava disposto a esperar um momento que pudesse garantir uma surpresa. Os demais chefes e associados estavam indóceis e pressionavam para desfechar um ataque imediatamente. Porém, ele era astuto o suficiente para perceber que ainda não era o momento certo. Observava tudo, como um predador que aguardava pacientemente a oportunidade de explorar a fraqueza de sua presa e avançar contra ela, surpreendendo-as. Nos episódios passados, pessoal, a gente viu como foi a armadilha que a Luz preparou também para recebê-los. A gente viu no episódio passado. Agora as trevas estão indo lá atacar a armadilha. Será que eles vão cair, os trevosos? Então ele espreitava. Adolphus deu ordens para que seus homens e as falanges associadas se preparassem, ocupassem lugares estratégicos e aguardassem o sinal dele. E tem fendas para o resgate. Olha que interessante. Ele identificou uma possível falha na segurança, enquanto as equipes de socorristas retornavam dos resgates necessitados do astral inferior, acompanhados de seus guias espirituais e alguns guardiões como segurança. Fendas, portais foram abertos no perímetro do campo de força magnético para que as equipes de socorro pudessem entrar carregando espíritos resgatados, As equipes da luz, os caravaneiros estavam fazendo suas tarefas, Adolphus estava na espreita procurando uma brecha. E aí nós conhecemos os campos seletivos, porque os espíritos socorridos eram carregados em macas, como a gente vê lá nos filmes Nosso Lar e tudo mais, Esse é um livro psicografado, pessoal. Aliás, o link está na descrição se tu quiser comprá-lo para acompanhar também aqui a série conosco. Então estavam sendo carregados em macas os espíritos socorridos, por se encontrarem em estados vibracionais baixos, com corpos astrais densos. Eles eram retidos no campo de força magnético seletivo, que os mentores usavam para resgatar estes seres, Eles eram retidos, e daí somente a partir de um determinado nível vibracional mais alto era possível penetrar no campo de força, Eles criavam um campo de força para proteger os trabalhos de resgate nas umbrais, e este é um campo energético inteligente, E só era possível penetrar nele, nesse campo de proteção, se tivesse um nível vibracional mais alto, Então, a calibragem desse escudo restringiu o acesso dos espíritos ignorantes de baixo teor vibracional e corpos astrais, perispíritos, adensados devido ao energismo negativo agregado, resultante de suas inferioridades, de seu nível de enraizamento no mal, de sua marginalidade espiritual, em decorrência das ações e comportamentos desvirtuados, equivocados, desregrados e afastados da moral cristã, que é as normas de operações universais, as leis eternas e imutáveis do universo. Então, espíritos com esse tipo de teor vibratório não conseguiam adentrar os escudos vibratórios e não conseguiam interromper o trabalho dos caravaneiros de resgate dos espíritos umbralinos. Porém, os Adolphus, os demais trevosos, querem interceptar estes socorristas. Será que eles vão conseguir? Adolphus, o chefão, destacou Rodel, um membro fiel de confiança que ele julgava ser esperto bastante para não ser visto ao acompanhar uma equipe socorrista. Ele sabia que naquele dia haveria uma reunião mediúnica e equipes de resgate certamente sairiam para realizar o trabalho de socorro no astral inferior, no umbral inferior. O Adolphus queria ser avisado por Rodel quando estivessem retornando para preparar uma investida oportuna. Adolphus então disse: Rodel, você vai acompanhar a equipe de socorristas e quero ser informado com antecedência quando estiverem retornando para a base.
Entendido, chefe, respondeu o marginal astral. E Rodel é o seguinte, né, gente? Era um ser deformado, extremamente cruel, né, que há séculos servia ao seu senhor Adolphus. Tanto que Adolphus disse: confio em você e faça o possível para ficar oculto aos olhos e aos sentidos dos membros da equipe. Com certeza ele concordou e foi para o local escondido. E qual será o plano da luz no meio de tudo isto? Bom, Silas está falando. Precisamos permanecer em constante contato mental, disse Silas ao chefe da equipe de socorristas disfarçados. Porque a gente vai entender o plano da luz aqui, né? E Silas continua: a saída de vocês possui 2 propósitos. O primeiro, simular a realização de uma tarefa de socorro, tu viu? Eles estão simulando a tarefa de socorro, porque já estão contando com o ataque do Mago Trevoso, se lembra? As atitudes, gestos e comportamentos deverão ser similares a uma equipe socorrista e não deixar transparecer que são guardiões. E diz, então, vocês receberão efetivamente uma missão de resgate de um necessitado que precisa ser retirado do antro de sofrimento e de dor que se encontra no astral inferior, né? Segundo a equipe, servirá de isca para que as hordas de malfeitores que identificarmos já posicionados fora do terceiro perímetro de segurança de nossa base possam atacar no momento em que nós estivermos preparados. Nós vamos escolher o momento certo, entendido? Então veja só, eles realmente estão fazendo o trabalho de resgate nos umbrais de umas entidades necessitadas. Porém, é tudo uma armação, todo o resto. E eles estão aproveitando para de fato resgatar, né? A luz não pode parar. E eles vão em direção às profundezas, né? Tudo certo, entendido e preparado, disse o servente. E a equipe de guardiões, disfarçadas de socorristas, deixou o perímetro de segurança da base e mergulhou nas profundezas densas do astral inferior para cumprir a missão recebida. Estavam carregando armamentos magnéticos escondidos nas macas de socorro. É um arsenal sobre as vestes, para o caso de cruzarem com algum grupo de malfeitores, e que vão, né, arroaceiros, ou de marginais a serviço de algum senhor das trevas, ou no caso do Adolphus. Foram imediatamente informados por Silas, nosso mentor, né, o comandante dos Caveiras, que haviam um espião os acompanhando. Então já perceberam que tinha um espião acompanhando essa caravana. E receberam ordens expressas para ignorá-lo, né, a fim de que pudesse cumprir o seu papel de olheiro de Adolphus. Então deixa eles lá nos espiando, a gente sabe que eles estão nos espiando, deixa ele cumprir o papel, informar Adolphus que eles vão cair na Arapuca. Lembra? Arapuca que eles prepararam com os 3 estágios que a gente viu no episódio passado? É lá que eles vão cair. Será que vão cair? Nós vamos descobrir agora mesmo. Porque a hora se aproxima. A missão transcorreu como planejado e o retorno à base iria requerer redobrada atenção dos guardiões. O chefe da equipe emitiu ordens de alerta e em seguida avisou Silas sobre o seu retorno. Tudo sob controle. Vamos prosseguir conforme o combinado, respondeu Silas. E aqui está, gente, o plano sinistro. Porque Adolphus recebeu de Rodel, né, a informação que aguardava impacientemente. Fez contato mental com o mago Nevius, né, e imediatamente surgiu. O mago surgiu então à frente para colocar o plano sinistro em funcionamento. E disse: lembre-se que eu aproveitarei a pequena abertura do campo magnético e a alargarei, mantendo a fenda aberta por apenas alguns minutos. A princípio eles vão cair no plano da luz, né? O plano da luz eles vão abrir a fenda, passar, e o novo equipamento da luz fecha a fenda. E eles ficam presos entre uma grade e outra, né? Que vão ter 3 níveis. Eles passam o primeiro nível, entram achando que penetraram e era só aquilo, a porta se fecha, né, o portal se fecha e eles ficam presos entre um e outro e não conseguem sair porque a tecnologia é nova. Lembra? Cedida pelo plano superior? Então, ele diz assim, né, que a quantidade de energia mental que terei que despender e aplicar para manter aberta é muito grande e não vou poder sustentá-la nessa condição por muito tempo, disse ele. Aproveite sem demora a oportunidade, falou o mago Severo. E ele fez, gente, uma evocação do mal, porque ele se concentrou, revirou os olhos negros, olhou e começou a dizer antigas palavras evocativas de magia negra. Viram só como é verdade tudo isso? Não é coisa de filme? E que os filmes sabem muito mais do que a nossa vã filosofia? É verdade, as coisas são... Porque no mundo espiritual, gente, é só pensar que existe, é só imaginar que lá está. O universo é mental, né? E a mente cria lá. Como a matéria é mais sutil, mais plasmática, tudo vê as formas, pensamentos geram a forma real da situação. Então, estranhas figuras
de ocultismo se formaram ao entorno e começaram a circular ao redor da sua cabeça. Nevius puxou o capuz do seu manto negro e cobriu a cabeça. Seus olhos ficaram vermelhos e a cor foi se intensificando para um escarlate escuro. E ele falou lá umas palavras que eu nem vou ousar repetir. E repetir a ele, né, um dialeto há muito tempo desaparecido. E será que vão cair na arapuca astral? Ele concentrou as energias negativas no seu entorno e nas suas mãos. Viu só, gente? E quem disse que a gente não pode nós concentrarmos as energias positivas, evocando a luz e o bem para nós? É óbvio que a gente pode. Eu sei que tu sabe disso também. Então, olha o que aconteceu. Pequenas faíscas podiam ser vistas no turbilhão que se formara no interior da massa energética que estava sendo manipulada e moldada mentalmente pelo mago. Adolphus viu e se afastou, né? Deu ordens para que todos se preparassem. A equipe de socorristas retornou e se aproximou do campo magnético. Uma fenda então foi aberta e os guardiões da simulada equipe de resgate, né? Se lembra lá dos nossos caveiras, que estava muito próximo do campo, foi sugado para dentro do perímetro de segurança e a passagem foi aberta. Antes que a fenda se fechasse, Nevius direcionou a energia acumulada para a pequena fenda e um estrondo muito alto, como se tivesse havido uma explosão, foi ouvido. Isso me lembrou, né, quando aviões ultrapassam a barreira do som, pum, que dá um grande estouro, né, chega a quebrar as janelas. Pois é, a energia de Nevius se concentrou nas paredes ao redor da fenda, circundando-a, espalhou do centro para o exterior, abrindo, né. As faíscas foram alargando paulatinamente até permitir a passagem dos primeiros e mais cruéis guerreiros de Adolphus. Espíritos violentos, que há séculos atrás tinham sido guerreiros do exército de conquistadores moldados na ferocidade, na violência e na animalidade. Tu viu? Séculos sem se modificar para o bem, né? As pessoas ficam enrijecidas por tanto tempo sem se modificarem, percebendo que colhem são só coisas ruins, medo e vingança, e não saem daquilo, não crescem cosmicamente, né? Mas fazer o quê? Então, eles, será que passarão a primeira barreira? Entrem depressa, seus inúteis, gritou Adolphus, né? Já que estava aberta a fenda. Combatam esses cretinos e destruam tudo que puderem. Adolphus olhou para Neves, mas não conseguiu conversar com ele. O mago ainda estava em transe, né? E cercado por energias circundantes, e os seus olhos vermelhos saíram feixes de energia de baixíssimo teor vibracional para sustentar a fenda aberta no poderoso campo magnético dos guardiões. Nos episódios passados a gente viu como funcionam esses campos energéticos, né? As polaridades deles. E muitos espíritos guerreiros já tinham conseguido passar pela fenda, quando Adolphus tentou passar por ela também. A própria Adolphus vai junto. Mas ele foi impedido porque ela começou a se fechar muito rapidamente, deixando ele do lado de fora. Adolphus não conseguiu passar na arapuca. Mas o golpe foi dado, né? Eles viram as bordas da fenda, entraram em um movimento circular, como um turbilhão, e se fechou completamente a passagem de novo, né? Nevius interrompeu o fluxo energético que dirigia para o campo magnético e aguardou. Enquanto isso, no lado da luz, dentro da base dos guardiões, Silas viu quando os primeiros guerreiros de Adolphus começaram a entrar. Eles empunhavam armas grosseiras semelhantes àquelas utilizadas durante as guerras da Idade Média, tu viu? Se mantém aquela idade até hoje, né? No entanto, vinham recobertas com uma pegajosa substância negra parecida com uma fuligem, extremamente tóxica e artificialmente viva. O contato de algum espírito com aquele material acarretaria substancial supressão energética, devido ao fato da substância ser muito corrosiva e possuir grande capacidade de absorção energética e espiritual. Mas chegou a hora do ataque. A horda de malfeitores, né, penetrou o campo de força magnético e invadiu a área astral correspondente à rua, em frente à instituição protegida. Mas ficaram encurralados nos bolsões energéticos formados entre os dois primeiros perímetros circulares de segurança. Lembre-se que essas barreiras estavam formadas ao entorno do centro espírita para proteger os médiuns deste poderoso ataque, que seria desvinculado por lá, né? Eles jogaram todas as hordas das trevas em cima do nosso médium Fábio Antunes para acabar com ele e os trabalhos daquele centro espírita, né? Então, esses três perímetros estavam de barreira de segurança em volta desse centro espírita. Eles passaram primeiro para ficar presos entre o primeiro e o segundo. Silas havia encarregado Hrit, se lembra? E sua equipe de guardiões de realizar o primeiro combate aos invasores, lá naquele primeiro departamento. A equipe de Hrit era composta por soldados disciplinados, altamente capacitados e treinados para lidar com aquele tipo de marginais espirituais. Hrit se preparou
e aguardou. Ocorreu em seguida a simulação da falha do sistema, de uma pequena brecha foi aberta, né? Se lembra que eles iam fazer, eles iam simular aquela fenda, achar que o mago ia conseguir abrir aquela malha magnética de alta tecnologia, né, de proteção, só para que eles pudessem entrar o primeiro estágio, e depois ia ser fechado e eles iriam ficar presos entre o primeiro e o segundo, e a luz ia poder capturar aqueles marginais do astral. Então, do ponto de vista da luz, olha o que aconteceu, né? Eles abriram aquela brecha no terceiro nível de segurança, o mais externo, e ato contínuo, a oportunidade não foi desperdiçada por Neves, como a gente viu, que disparou novo ataque para sustentar a fenda aberta, como a gente acabou de ver, né? Nós estamos vendo do outro ponto de vista agora, como a situação é diferente do outro ponto de vista da luz, né? E aqui fala sobre os equipamentos dos guardiões, porque o segundo nível foi desligado propositalmente, né, para que os guerreiros da sombra avançassem, e fechado a sua retaguarda, segundo o plano que a gente viu, se lembra? Isolando-os entre o primeiro e o segundo perímetro de segurança. Muitos outros guerreiros de Adolphus, que estavam do lado de fora, entraram e ficaram isolados entre o segundo e o terceiro nível. Se lembra? As equipes de guardiões Hit e Raphael avançaram pelos átrios, formados pelos 2 anéis de segurança circulares, da retaguarda para a frente, e abordaram os atacantes. Estavam equipados com uniformes especiais revestidos por um tecido de matéria astral desenvolvido para resistir às energias negativas deletérias e tóxicas atiradas pelos malfeitores. E eles utilizam até a realidade aumentada, porque nos seus capacetes eram semelhantes aos utilizados por pilotos de aeronaves militares terrestres, mas fabricados com material de alta resistência a impactos e equipados com visores internos capazes de apresentar imagens tridimensionais dos locais de ação em realidade aumentada. Viu que legal? Portavam um armamento similar a um fuzil capaz de disparar 3 tipos de energia contra seus oponentes. Quais serão esses 3 tipos de energia? Bom, a primeira é atordoante, né, para provocar uma espécie de choque dolorido, seguido por um lapso de consciência e desorientação neutralizante. O segundo é um choque energético mais intenso, que atordoa efetivamente, interrompe os fluxos de energia entre os centros de forças perispirituais e apagar o receptor do disparo, deixando-o inconsciente por tempo indeterminado. E o restabelecimento dependeria de um novo influxo movimentador das energias estagnadas no organismo perispiritual. Então, realmente, né, tira este guerreiro da batalha. Só que a escolhida foi a terceira, que, por fim, a OMS, que não é a Organização Mundial de Saúde, mas é do equipamento de ondas eletromagnéticas singulares, utilizados contra grandes grupos de opositores, grandes turbas, né, para o controle de distúrbios e neutralização de grandes efetivos que geralmente investiam em massa contra os guardiões. Né? Foi o caso, teve que ser usado mesmo, né? Era a função que usariam naquele momento. A ideia para conter aqueles grupos de guerreiros experientes, cruéis e violentos, que se encontravam retidos nos bolsões e certamente investiriam em massa contra os guardiões, né? Não iam trocar moedas ou fazer piquenique. A gente viu tudo o que aconteceu lá no astral. Tudo que está acontecendo no astral de defesa do centro espírita. E o que será que está acontecendo no centro espírita na contraparte física? Na contraparte física da instituição benemérita protegida, os trabalhos mediúnicos daquela noite encontravam dificuldades para o seu prosseguimento. Qual será? Nos vemos no próximo episódio. Agradeço ao like, as mensagens, o compartilhamento e a sua inscrição. Um grande abraço e até mais!